capítulo 2. Obrigado. O versículo é o 4. Diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Amém. Meus irmãos, falar do Espírito Santo é algo que mexe muito com a gente. Mexe muito com a nossa vida cristã, com a nossa consciência, com toda a nossa estrutura. Gera temor no nosso coração, gera tremor na nossa alma. Falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está presente em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Nós lemos sobre o Espírito Santo. Ele está na criação se movendo sobre a face das águas. Ele foi presente no dia de Pentecoste, quando a igreja nasce oficialmente com o derramar do Espírito Santo. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse. Em Apocalipse nós vemos o Espírito dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vemos também o Espírito Santo ainda em Apocalipse capítulo 4, como 7 tochas acesas diante do trono de Deus. No capítulo 4 de Apocalipse, João disse: eu vi 7 tochas, 7 lâmpadas acesas diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Não 7 no sentido quantitativo, mas qualitativo. Ele está dizendo: é o Espírito pleno e perfeito. É o Espírito que não tem erros, falha, sua obra é completa. Então ele vê como 7 tochas, o Espírito perfeito, a plenitude do Espírito de Deus. Aquele que queima, aquele que arde no nosso coração, queima a nossa fé, fazendo com que tenhamos desejo cada vez mais pela presença de Deus, em andar na presença de Deus. Paulo disse aos Gálatas que só havia uma forma de não andarmos segundo a carne, que seria andarmos segundo o Espírito. O Espírito está presente nos textos proféticos. Quando em Ezequiel 37, ele apontando profeticamente para a restauração de Israel, o Senhor disse: porei em vós o meu Espírito, e só assim vivereis. O Espírito é aquele que traz vida, que traz força, que traz comunhão, que traz poder, que intercede, que traz vitalidade para a igreja. Nós, sem o Espírito Santo, somos pessoas vazias, ocas, como um sino que tine e um metal que soa. O Espírito Santo é aquele que enche a nossa vida da plenitude da presença de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele operava de uma forma específica, pontual, para realizar propósitos específicos de Deus. Para isso, Deus não derramava o seu Espírito sobre todas as pessoas, sobre todo Israel, mas escolhia pessoas específicas, porque ainda não era o momento, ainda não era a hora dele derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Então no Antigo Testamento nós vemos a obra do Espírito na vida de reis, de líderes, como os juízes, na vida de sacerdotes, profetas. Temos o exemplo do rei Davi, quando foi ordenado ao ministério monárquico, a ser o segundo rei de Israel. Diz o texto que o Espírito do Senhor se apossou, veio sobre Davi, quando ele recebeu a unção com óleo, capacitando Davi para o ministério, para o trabalho, o ofício que estava esperando ele
lá na frente. O Espírito Santo vinha sobre os profetas, como por exemplo, 2 Crônicas 20, quando Josafá está orando por causa de uma ameaça iminente, de uma invasão iminente, e ele ora pedindo socorro a Deus, pedindo que Deus olhasse para eles naquele momento de angústia, de aflição, e de repente, diz o texto, o Espírito do Senhor veio sobre um homem chamado Jaaziel, que significa Deus vê. Era Deus dizendo: eu estou vendo, ouvindo o que o meu povo está clamando, e eu irei responder. O Espírito veio sobre Jaaziel, ele disse: não tem mais esta grande multidão que vem contra vós, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor. O Espírito veio sobre os profetas, dando resposta ao povo de Deus. E eu estou falando da operacionalidade do Espírito no Antigo Testamento. Não ainda na época da igreja, não ainda na época do Cristo encarnado, mas no Antigo Testamento. Ainda no Antigo Testamento, nós vemos o Espírito Santo dando dons, isso mesmo, habilidades sobrenaturais que somente Deus podia dar ao homem. Êxodo capítulo 31, após Deus ter dado a planta do tabernáculo a Moisés, o Senhor chamou um homem chamado Bezalel, e diz o texto que o Espírito do Senhor deu a este homem capacidade, habilidade para que ele trabalhasse nas peças do tabernáculo. O Espírito deu dom, habilidade, capacidade sobrenatural no Antigo Testamento a um homem chamado Bezalel. Então o Espírito vinha no Antigo Testamento capacitando, dando habilidades, dando sabedoria para fins específicos. Não vinha sobre todas as pessoas. Os reis recebiam, os sacerdotes, os profetas. Se você for ler o livro de Juízes, que é aquele momento de transição em que o povo está conquistando Canaã e passando para a época dos reis, esse período de mudança de sistema de governo, o Espírito ele vinha sobre os juízes como Sansão, Jefté, Otiniel, dentre outros. O objetivo era capacitar os juízes, que eram libertadores, a fim de que eles tivessem poder, coragem, sabedoria para enfrentar os inimigos de Israel. Porque naquela época Israel, que era economicamente agrícola, vivia do que a terra produzia, eles plantavam, mas se eles estivessem em desobediência, cumpria-se Deuteronômio 28. Despertarei a fúria e a força dos vossos inimigos que virão contra vós por causa da desobediência e idolatria. E em Juízes Israel desvia diversas vezes. Deus então levantava libertadores, que eram os juízes, para libertar o povo de Israel dos seus opressores. E esses homens eram capacitados pelo Espírito Santo. E aqui nós temos uma lição. Não adianta termos títulos, não adianta termos diploma, não adianta termos 20, 30, 40 anos de crente, não adianta sermos religiosos, se a gente não tiver a virtude do Espírito nos capacitando para exercer qualquer tipo de ministério na casa de Deus. Seja qual for o departamento, qual for a liderança, qual for o ministério, qual for o ofício, devemos ter habilidade, capacidade, força e poder do Espírito Santo para exercer o ministério com maestria, com excelência e com a autoridade do céu na igreja. É o Espírito que nos dá essa habilidade, essa capacidade, esta autoridade para trabalhar para o Senhor com excelência. E o Espírito vinha capacitando esses homens. Só que não era todo mundo que recebia essa virtude, esse Espírito no Antigo Testamento. Para isso, aparece um homem chamado Joel, em seu livro, Profetas Menores, capítulo 2, versículo 28, ele diz que chegaria um tempo que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, isso é, sobre todas as pessoas. E ele disse: os velhos, os jovens, as crianças, homens, mulheres, servos, escravos, livres, todos receberão o Espírito Santo. Por que Joel está dizendo isso? Não será mais como nos dias de hoje, somente reis, profetas, sacerdotes, juízes. Vai chegar um tempo que será diferente. Vai chegar um tempo que todos
que certamente invocarem o nome do Senhor receberão o derramamento do Espírito em suas vidas. Receberão a virtude do Espírito. Além da habitação do Espírito, o revestimento de poder. Após isso, o homem deveria ter um relacionamento com o Espírito Santo. E nós vamos chegar nessa parte ainda. Joel então está profetizando algo diferente do que acontecia no Antigo Testamento. Não seria mais pontual, não seria mais específico, não seria mais somente sobre algumas pessoas. O interesse de Deus era derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Ele queria que todos sentissem, recebessem, vivessem, tivessem e se relacionassem com o Espírito Santo. E chega o Novo Testamento. Chega João Batista, Jesus, os discípulos, os apóstolos, a igreja. E começamos a ouvir sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. A primeira menção do Espírito Santo no Novo Testamento, quem proferiu foi o anjo Gabriel. Quando anunciou o nascimento de João Batista e disse para Zacarias em Lucas 1: tua mulher terá um filho e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Após João Batista, Jesus é gerado pelo Espírito Santo. Após ser gerado pelo Espírito Santo, ele agora está sendo batizado no Rio Jordão. E quando ele é batizado, o filho está nas águas. A voz do Pai no céu dizendo: esse é meu filho amado em quem comprais a minha alma. E o Espírito entre o Pai e o Filho descendo sobre Cristo e pousando como pomba sobre ele. Após ter sido batizado, Lucas capítulo 4 versículo 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ainda no capítulo 4 de Lucas, ele voltando do deserto, Lucas disse: Jesus voltando na plenitude, cheio do poder e da virtude do Espírito. Após isso, Jesus leu o profeta Isaías e disse: esse texto se cumpre hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para anunciar, dar vista aos cegos, apregoar um ano aceitável do Senhor. O Espírito começa presente na vida do próprio Cristo. Ele recebendo a virtude em sua estrutura humana, o Cristo hipostático, o homem revestido de divindade, recebe o Espírito, é gerado pelo Espírito. E João Batista ainda disse: aquele que vai vir depois de mim é maior do que eu. Ele vos dará um batismo diferente. Ele vos mergulhará em uma dimensão diferente. É o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus aparece também cheio do Espírito, se relacionando com o Espírito, mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito trabalham juntos desde a criação. Jesus, nesse seu contato com o Espírito Santo, exerce a sua obra, salva, prega, cura, liberta, faz milagres. É por isso que nós não devemos nos conformar com a vida cristã superficial, porque Jesus fez tudo isso e disse que poderíamos fazer obras maiores. E o poder do nome de Jesus ainda opera milagres, ainda cura, ainda opera maravilhas. Jesus exerce seu ministério, morre na cruz do Calvário, ressuscita, e antes de ser levado aos céus, chama seus discípulos. Final de Lucas e começo de Atos. Um é continuação do outro. E ele disse: não se afastem de Jerusalém, permaneçam aqui. Jesus sabia que 50 dias após a Páscoa, estava nesse período ainda, haveria a segunda maior festa judaica, a festa das primícias, da colheita, conhecida como Pentecoste. Pentecoste, que significa 50º, 50 dias após a Páscoa, 50º. Ele sabia que seria um momento que Jerusalém estaria abarrotada de gente, de todo lugar, de todo tipo. E seria um momento propício para a igreja receber o Espírito Santo,
e após isso se tornar uma igreja missionária, poderosa, para pregar e anunciar o seu nome. Ele sabia que seria esse momento. E ele disse em Atos 1 e final de Lucas: fiquem em Jerusalém, permaneçam, porque vocês receberão o Espírito Santo, receberão a virtude, o poder do Espírito para testemunhar do meu nome, para fazer as obras que eu fiz, para anunciar as boas novas da salvação. Vocês vão precisar da virtude do Espírito. E eles permaneceram em Jerusalém. Eles começam a orar. E Atos 2 é o texto que nós lemos. O Espírito veio e encheu todos que estavam na casa. Todos. Após a igreja ter sido cheia do Espírito, Pedro é tomado de uma coragem, de uma intrepidez, e começa a anunciar a Cristo para uma multidão que se entrega ao Senhor. Após Pedro, vem Paulo em Atos capítulo 9, que era Saulo também. E Ananias, a orar por ele quando ele estava cego, Ananias disse: o Senhor me enviou aqui para que volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Observe que a mensagem do ser cheio do Espírito não começa em Efésios 5. A mensagem de ser cheio do Espírito já começou na profecia de Joel. Depois o anjo diz que João Batista seria cheio do Espírito desde o ventre. Depois Jesus aparece cheio do Espírito. Depois o próprio Jesus disse aos discípulos: eu quero que vocês também recebam o poder do Espírito. Eles recebem o poder do Espírito. Depois vem Paulo recebendo o enchimento do Espírito. Depois de Paulo receber o enchimento do Espírito, vários discípulos, várias comunidades recebem o poder do Espírito. Nós vemos diversas evidências, como Atos capítulo 13, Atos capítulo 19 também. Pedro e Paulo, eles chegam em comunidades já cristãs e batizadas, no batismo de arrependimento, que disseram assim: nós nem sabemos e nunca ouvimos que existe esse tal de Espírito Santo. E Paulo: vocês nunca ouviram isso? Não, a gente nunca ouviu. Paulo estendeu as mãos e disse: recebam o Espírito Santo. E eles receberam, falavam em línguas e profetizaram. Com Pedro aconteceu a mesma coisa na comunidade cristã de Samaria. Uma comunidade batizada, no batismo de arrependimento. Pedro estende as mãos e eles recebem o poder do Espírito Santo. É uma continuação. Quando Paulo escreveu aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos, encher, esse verbo no grego é plero. Sabe o que quer dizer? Não ter falta de nada, ter total provisão de tudo, estar totalmente preenchido, todos os dias, continuamente. Você sabe por quê? Você sabe por quê? O enchimento do Espírito, ele não para em um indivíduo após a profecia de Joel, porque é uma continuidade, é uma obra contínua. Ser cheio do Espírito não ficou limitado, preso ao tempo dos apóstolos, porque o derramado do Espírito é um ato soberano do Espírito, que perpassa os séculos. É um ato e uma ação soberanas do Espírito, atemporal, não está presa, limitada ao tempo, ao primeiro século da igreja. O Espírito Santo quer encher o seu povo, capacitar o seu povo, para que você após isso desenvolva relacionamento com Ele, comunhão com Ele, intimidade com Ele, e tenha coragem e autoridade para falar de Cristo aonde quer que você vá, aonde quer que você coloque seus pés. Tenha poder para falar de Jesus, tenha poder para anunciar quem é Jesus, tenha poder para dizer o que Jesus é capaz de fazer na vida de um pecador. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito começa a encher Jesus, João Batista,
os discípulos, os 120, em Atos 2, os demais apóstolos, todos que vieram depois, as comunidades espalhadas na Judéia, em Samaria, o Espírito começa a operar de maneira contínua. E Jesus quer essa permanência. Sabe por quê? No Antigo Testamento, o Espírito ele vinha, como eu disse, manifestava seu propósito e pronto. Mas Joel está profetizando um derramamento. E quando chega em João 14,16, Jesus falando do Espírito Santo, quando ele disse que ele iria, mas que rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador. Outro Consolador. Para que estivesse sempre conosco, habitando em nós. O que é que garante que o Espírito Santo vinha e não voltaria como no Antigo Testamento? Quem garante é Jesus. Porque Joel profetiza o derramamento, Jesus garante a habitação e a permanência dele. Ele disse: eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará o Consolador. O Consolador originalmente é Paracleto, que significa aquele que ajuda, aquele que intercede, aquele que anima, aquele que aviva, aquele que consola, aquele que está junto. O Paracleto era um indivíduo que naquela época, quando alguém estava no tribunal, ele tinha um direito a alguém que era chamado de Paracleto. Quando ele estava no tribunal, sendo julgado, esse Paracleto se assentava do seu lado. Era esta pessoa que dava àquele indivíduo apoio, consolo, fortalecimento, ânimo, palavras de encorajamento, que sempre estava com ele lado a lado naquele momento ruim. Jesus está falando isso. Aquele que virá é o ajudador, é o intercessor, é o consolador, é o fortalecedor, é o animador. É por isso que enquanto estivermos aqui na terra, nada, eu digo a vocês com a autoridade da Sagrada Escritura sobre os meus lábios, enquanto a igreja estiver aqui na terra, nada, nem ninguém vai destruir, nem abater a igreja do Senhor, porque ela pertence ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja, fortalece a igreja, guarda a igreja e dá poder à igreja. É o Espírito que é a nossa garantia, o nosso penhor, o penhor da nossa salvação. É Ele que garante em nós essa certeza, que aquele que disse que viria, vai voltar. Quando a Bíblia diz que Ele é o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo, por que Paulo usa essa expressão penhor? Quando alguém comprava uma grande propriedade, ou melhor, uma grande mercadoria, naquela época, ele enviava alguém e colocava um selo de garantia naquela mercadoria. Ele ia buscar depois, ele marcava, selava aquela mercadoria, e aquele selo significava que o dono iria voltar para buscar. Aquele selo era o penhor, era a garantia que a mercadoria já estava paga, que tinha um dono e que o dono ia vir buscar. O Espírito Santo é o penhor, como Paulo diz, da nossa salvação. Temos a marca do Espírito, e Jesus garantiu que virá nos buscar. É o Espírito que nos garante, que nos sela e que nos guarda. Ninguém em 2000 anos de história nunca conseguiu dissolver a obra de Deus, dissolver a igreja, parar a igreja. Não é agora que vão parar. Ninguém na terra parará a igreja em lugar nenhum do mundo, porque foi Jesus quem disse, usando um pronome possessivo: as portas do inferno não prevalecerão contra minha
minha igreja é dele. A igreja é de Cristo. A igreja não é da Assembleia de Deus, não é da minha igreja batista, não é da metodista, não é da presbiteriana. A igreja é de Cristo. E é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. E é o Espírito que nos garante que Ele vai voltar. Aleluia, 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 aleluia. Joel disse que o Espírito seria derramado. Jesus em 14 de João, versículo 16 disse: Ele vai permanecer e vai habitar convosco. Jesus garante que o Espírito permaneceria habitando em nós. Meu amigo, o Espírito Santo é tão íntimo, que Paulo disse em Romanos 8 que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, enquanto não há palavra em nós. E eu lhe pergunto nessa noite, quero lhe fazer uma pergunta bem reflexiva: como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como está a sua relação com o Espírito de Deus? Como está a sua vida com Ele? Como está o seu devocional, sua vida piedosa, seu compromisso com Deus, seus propósitos? Cadê aquele crente que se ajoelhava, chorava e molhava o chão em oração quando conversava com Deus e sentia o Espírito Santo queimar o seu fogo na sua alma? Ou você acha que ter relacionamento com o Espírito Santo está condicionado somente a nos reunirmos no templo, cultuarmos, dizimarmos, orarmos aqui? Não, é muito mais além do que isso aqui. É uma vida de relação diária. A gente tem tempo para tudo e deixa o pior tempo para Ele. A gente tem tempo para os nossos afazeres, para as nossas prioridades, para os nossos negócios, para o nosso empreendimento, para os nossos projetos, para as nossas realizações. E como está o tempo para o seu relacionamento com o Espírito Santo? Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo vem falando na nossa alma e nos chamando para orar mais, para se humilhar, para buscar. A igreja está vivendo tempos sombrios e tenebrosos em toda a terra. Um amigo meu que é pastor na Europa, berço do cristianismo, lugar de grandes avivamentos, ele disse: pastor Anderson, uma igreja aqui de 100 membros é considerada uma igreja grande. Está virando terra da imoralidade e do ateísmo. Uma verdadeira calamidade e frieza espiritual. A igreja precisa voltar aos marcos do relacionamento profundo com o Espírito Santo. Precisamos encher os bancos nos cultos de oração. Precisamos voltar a encher os bancos nos cultos de manhã matutina, de jejum e consagração. Aleluia, 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 aleluia. A nossa alma precisa voltar a ter sede pela obra do Espírito na igreja e através da igreja para impactar o mundo. Somente através do fervor do Espírito, somente através do poder do Espírito, nós vamos conseguir isso. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como era a sua vida? Como era a sua comunhão, sua intimidade, seu relacionamento com Ele? 1 ano atrás, 2, 3, 4, 5. Faça uma retrospectiva e se avalie agora como você está, como você ora, como você lê a Escritura, como é o seu caminhar com Deus.
Cadê aquela chama do Espírito? Cadê aquele derramar para o Espírito Santo? Cadê aquele momento de oração que você se trancava no quarto, se afastava do celular, não queria ouvir a voz de ninguém, porque era o momento de você conversar com Deus e ouvir a voz dEle. E quando você ouvia, a sua alma tremia, seu coração gemia. Cadê? Onde isso foi parar? Jovens, adolescentes, adultos, anciãos, todos nós que estamos aqui, aonde isso foi parar na nossa vida? O Espírito Santo, o mesmo que falou às igrejas da Ásia Apocalipse, fala conosco hoje. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesta casa. Sinto a presença do Espírito Santo queimar o nosso coração. Sinto o Espírito Santo trazendo o seu povo de volta. A oração, a busca, o reavivamento, o despertamento espiritual, a vida de oração. A igreja que ora é uma igreja poderosa. A oração tem poder de mudar o caos. O Espírito está despertando a igreja novamente. Aleluia, 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 aleluia. Vamos voltar ao nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quando Paulo disse, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está bem perto, Ele está dentro de nós. Quando Paulo diz, não sabeis que sois casa de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós. Precisamos resgatar as nossas raízes espirituais. Raízes espirituais. Para que sejamos continuamente uma igreja cheia e bem relacionada com o Espírito Santo. Fiquemos de pé que eu quero orar com você nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Gostaria que nessa oração você conversasse com teu Pai. Converse com Deus nesse momento. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar às primeiras obras. Eu quero voltar a sentir o Espírito Santo.